Eu quero ler a partir do verso 7 do livro de Ruth, capítulo 1. Amém? Que o Senhor abençoe essa leitura. Saiu, pois, ela, Noemi, com suas 2 noras, do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e estão comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo, somente até aí. Por favor, deixa a tua Bíblia aberta no seu colo, porque nós vamos ler outros textos que estão aí neste livro. Mas por hora eu queria pedir que você fechasse um pouco os seus olhos, aquietasse o teu coração, curvasse a sua fronte. Vamos falar com o Pai mais uma vez, em nome de Jesus. Você com os olhos fechados, nesse momento você enxerga melhor no reino espiritual. Graças a Deus, o teu Espírito nos trouxe ao lugar certo. E por isso eu creio, nenhuma criança que está agora nas salinhas, ninguém vai sair deste templo, ou desta igreja, ou deste local da mesma forma que chegou. Porque o mesmo Espírito que trouxe é o Espírito que vai falar, vai tocar, vai capacitar, vai confrontar e vai transformar. Eu creio nisso. E sobre esta fé eu ponho agora, papai, toda a minha confiança de que o Senhor já está nos tratando. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, cada representante de uma família que está aqui dentro, que seja um porta-voz nessa noite de boas novas quando chegar em casa, Pai. Abençoa os nossos filhos, guarda o nosso casamento, papai. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos dados inflamados do inimigo, que são lançados cotidianamente sobre nós. Nos livra, nos protege, nos guarda, como a menina dos teus olhos, Pai. Retira do nosso meio todo e qualquer espírito que é contrário ao Santo Espírito de Deus. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Se não me engano, semana passada, ou talvez até nessa semana, não me lembro bem, nós falamos sobre a história de Boaz, que também está registrada no livro de Ruth. Falamos das características desse homem, um homem resgatador. Mas lendo essa passagem de novo, e eu quero fazer aqui um pequeno resumo para aqueles que não estavam aqui no dia desta mensagem. Uma família de Judá, do povo de Deus, enfrenta uma grande fome. E eles não aguentam esperar que a chuva caia. Eles resolvem, na figura do seu pai, do marido, do sacerdote daquela família, Abimeleque, eles resolvem ir para a terra de Moabe. Ele julgou lá haver possibilidades de sobreviver, visto que a fome era grande na sua terra. Mas essa foi uma decisão equivocada, porque Moabe era inimigo de Judá. De qualquer forma, ele pega a sua mulher Noemi, seus 2 filhos Quilom e Malom, e vai para essa terra. A Bíblia não diz como, mas registra que logo ao chegar, em pouco tempo, esse homem morre. Não sabemos se uma doença natural ou se foi assassinado na terra de Moabe, mas a Bíblia registra que ele morreu. Sua mulher então fica desamparada com seus 2 filhos. Estes vêm a se casar, e claro, morando em Moabe, se casam com mulheres moabitas. 2 moças, uma de nome Orfa e a outra de nome Ruth.
A Bíblia registra que durante 10 anos esses moços coabitaram com suas esposas na terra de Moabe. Mas de alguma forma também esses 2 rapazes vêm a falecer. Não há um registro de como, só que eles morreram precocemente, prematuramente. Não tinham sequer dado filhos às suas mulheres. E Noemi agora se encontra absolutamente desamparada com 2 mulheres moabitas. Essa mulher virtuosa, de raiz judaica, ouve falar que em sua terra, em Judá, em Belém, a prosperidade havia voltado, o tempo de fome acabou, e ela então toma uma decisão radical: vou voltar para a minha terra, vou voltar para Judá. Ela comunica então às suas 2 noras, e a palavra dela para essas 2 moças é uma palavra de conforto, é uma palavra de instrução, é um conselho. Ela diz para essas moças: olha, eu não tenho mais filho, vocês estão viúvas, não tem nada para vocês lá na minha terra. Então olha, volta para a casa dos seus pais, volta para a vida de vocês, encontrem homens moabitas e casem-se com eles, sejam felizes. Infelizmente não poderia ajudá-las nesse momento, eu preciso voltar para a minha terra, e vocês são daqui, permaneçam aqui. E a Bíblia diz então que essas moças imediatamente choram, gritam e dizem para Noemi: não, nós queremos ir com você, nós queremos estar com você, não queremos te largar. Olha que coisa interessante é você notar que essa mulher agora já em estado avançado, pobre, perdeu tudo que tinha, deixou para trás, sem marido, sem filhos. Ela tinha deixado um testemunho tão forte da sua vida com Deus, que fez com que 2 moças pagãs, 2 moças hereges, de uma cidade soberba e altiva que era Moabe, quisessem acompanhá-la para uma terra estranha. Olha o que um testemunho, querido, é capaz de fazer. Às vezes a gente quer muito pregar a palavra, né? Mas o nosso testemunho fala muito mais do que qualquer ministração, qualquer preleção. E essa mulher, de alguma forma, no dia a dia, nesses 10 anos que viveu junto a essas mulheres, ela testemunhou do Deus que ela servia. E quando ela vai embora agora, as moças querem ir com ela. Orfa e Ruth. E eu quero falar hoje sobre Ruth. Essas 2 moças viveram um dissabor tremendo, porque, sendo moabitas, casando-se com judeus, enfrentaram a discriminação. Provavelmente enfrentaram a sua família paterna, provavelmente tiveram que enfrentar a discriminação da sociedade. O que? Vocês vão casar com esse povo judeu? Eu não acredito que vocês vão largar os nossos costumes aqui, do Deus pagão, de Midian, Suzã. Eu não acredito que vocês vão deixar isso tudo para trás para casar com esse povo que só tem um Deus. Olha como eles são pobres. Nós temos centenas de deuses, ele só tem um. E eu quero crer que essas 2 moças enfrentaram essa discriminação para se casarem com 2 meninos judeus. Só que agora os caras morreram. Como é que elas vão voltar para casa agora? Papai, estou voltando. Vizinhos, me recebam. Eu fiquei 10 anos morando com um judeu, ele morreu, agora eu quero ser moabita de novo. Então eu quero crer que o estado emocional dessas 2 mulheres era muito ruim, financeiramente falidas, porque Abimeleque e seus 2 filhos não conseguiram prosperar em Moabe, emocionalmente abaladas porque estavam viúvas, desamparadas porque nem filhos tinham, e psicologicamente também abaladas porque teriam que enfrentar o dissabor da casa dos pais, de voltar para o reduto onde outrora elas disseram que não queriam mais. E eu quero focar a nossa visão e a nossa reflexão nessa noite nas qualidades que nós encontramos na vida desta moça chamada Ruth, moabita. Escute, uma moça que de tão virtuosa teve o seu nome registrado num livro das escrituras sagradas do povo judeu. Moabita, que registrou a sua história no livro sagrado. O nosso Deus realmente não faz discriminação e acepção de pessoas. Todo aquele que o serve, ele registra a sua bondade e a sua graça.
Todo aquele que deseja ter uma mudança de vida, basta se submeter às leis e aos estatutos dele, e o seu nome passa a ser registrado, não nesse livro, mas no livro da vida. Amém, queridos? Mas a primeira característica que eu quero ver na vida dessa moça, que está enfrentando uma situação terrível de fracasso, de abandono, de desterro, de falta de esperança, é que ela tinha palavra. Vamos ler o verso 14. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth, preste atenção, disse Noemi: Ruth, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, filha, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth a Noemi: não insistas para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali também eu pousarei. Somente até aí, querido. Preste atenção. Por parte de nós enfrenta esses fracassos momentâneos na nossa vida, com os filhos, com o cônjuge, com o patrão, com os empregados, com os cooperadores ministeriais. Queridos, o fracasso é um momento na vida do crente. Ele só não pode aceitar ser um fracassado, porque fracassado é aquele que fracassou e não se levantou. Nós podemos viver alguns fracassos e alguns dissabores, mas nós não ficamos prostrados. Amém, querido? Mas uma qualidade que eu preciso ter para sair de uma situação de fracasso é ter palavra. O grande problema nosso é que a gente muitas vezes faz 2 pesos e 2 medidas. Quando Noemi disse: eu vou voltar para minha terra, as duas choraram, sim ou não? As duas disseram: voltaremos contigo, sim ou não? O que aconteceu com Orfa? Desistiu, mudou de ideia. Pensando bem. Mas por que você não pensou bem antes de chorar e dizer que iria com Noemi? Por que você não pensou bem antes de tomar uma decisão e publicar a sua decisão? Querido, a precipitação muitas vezes nos faz errar na decisão. Você não é obrigado a decidir as coisas a toque de caixa. Agora escute: a partir do momento em que você decidiu, cumpra a sua palavra. Não permita que o seu nome carregue junto a ele um codinome. Fulano de tal, aquele fulano não tem palavra, fala uma coisa e faz outra. Aquela fulana de tal, aquilo ali vive falando que vai fazer, que vai acontecer, mas nunca faz nada que promete. Eu vejo na vida dessa moça um comprometimento com as suas promessas. Ela disse: eu falei que ia, falou, então eu vou. Mas não é bom que você vá, mas eu vou. Mas lá não tem nada para você, mas eu vou. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. Eu dei a minha palavra e vou até o fim. Qualidade que Deus precisa encontrar na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem que querem passar pelo fracasso e encontrar a vitória. Sabe, queridos, eu fico pensando às vezes como a gente tem dificuldade em cumprir o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus e de Tiago. Seja, pois, a tua palavra porque quem usa fora do sim, sim, não, não, atrai juízo. Quem usa fora do sim, sim, não, não, é de procedência? Procedência? Isso é muito sério. Deus quer encontrar em mim, querido, um coração em que Ele também possa confiar. Deus quer entregar sonhos,
planos, projetos tremendos na mão de pessoas que estão aqui dentro desse templo. Mas ele precisa encontrar no seu coração o que ele encontrou no coração de Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do mundo. Será que quando Deus olha para você, vivendo essa situação que você está vivendo, que pode ser uma situação ruim, Ele encontra dentro desse homem, dessa mulher, desse jovem, um coração íntegro, de uma palavra só? Ruth estava vivendo um momento de tensão, ela estava abalada psicologicamente, mas a sua decisão foi uma decisão firmada no teu coração. Pergunta para o teu vizinho aí: quer sair dessa situação? Tome decisões firmadas no coração. Capítulo 3, verso 1. Segunda qualidade que eu vejo no coração dessa moça, na vida dessa moça, Ruth. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Olhe para mim, por favor. Segunda característica que eu vejo na vida de Ruth: ela sabia a quem ouvir. Querido, você é um ser absolutamente influenciável. Quem são as pessoas que te aconselham? Eu vejo filhos vivendo momentos de rebeldia, se aconselhando com filhos rebeldes. Eu vejo maridos enfrentando momentos de crise conjugal, se aconselhando com solteiros ou com outros maridos que também enfrentam crise conjugal. É impressionante. Eu vejo pessoas enfrentando crise espiritual. Escute, pessoas enfrentando crise espiritual, se aconselhando com homens e mulheres que estão desviados da palavra de Deus. Como pode um negócio desse, querido? Ruth era uma moabita. Ruth estava vivendo um momento triste na sua vida, mas ela sabia quem era Noemi. Ela sabia que Noemi era digna da sua confiança. E olhe, leia em casa com riqueza de detalhes, você vai observar que Noemi não era só uma boa conselheira. Noemi também aconselhava a Ruth amparada nas leis do seu tempo. Quando ela escolhe Boaz por uma questão de lei, de estabelecido lá: olha, o parente deveria gerar filhos naquela mulher que ficasse viúva. Era uma necessidade de manter as gerações. Noemi sabia como funcionavam as leis judaicas, e todo o conselho que ela dá para Ruth, se você observar, são conselhos amparados nas leis da sua época. Não basta você escolher uma pessoa para ser seu conselheiro que você tenha empatia com ela, porque geralmente escolhemos conselheiros pela empatia. Eu gosto desse cara, eu gosto dessa moça, eu gosto desse rapaz. Eu não sei, eu me sinto bem enquanto estou perto dele. Então, na hora do dissídio, na hora da bifurcação, eu vou procurar o conselho dele. Agora escute, não basta que ele tenha só empatia com você. É importante que esse homem, que essa mulher, que esse conselheiro seja um conselheiro que se submete às leis de Deus. Porque nenhum conselho de um homem bom será bom para você se não estiver amparado na palavra
palavra de Deus, porque tudo que eu preciso para ter uma vida abençoada, eu não encontro no coração dos homens, eu encontro na palavra do Senhor. Você entendeu isso, querido? Ruth era uma menina esperta. Talvez, depois do primeiro choro ali, diante de Noemi, Orfa chamou Ruth no canto e disse: Ruth, vamos seguir isso aí, vamos dar linha. Essa velha aí não tem nada pra gente mais. Isso é útero seco, isso está morto já, vai cair no deserto, nem chega em Belém. Vamos deixar essa mulher aí, rapaz. Tem uns gatinhos lá em Moab, eu vi um piscando para você. Olha, isso pode ter acontecido, estou colocando isso por minha conta. Pode ou não pode, irmão? A velhinha lá, toda pobrinha, banguela, vou voltar. Voltar nada, vou ficar aqui. Meus ex-namorados estão aqui nessa terra. Sim ou não? Mas Ruth observou durante 10 anos a vida de Noemi. E quando ela precisou de conselheiros, ela não titubeou. Ela ouviu o que Noemi falou. Quem te aconselha? Na hora da rebelião, os melhores conselheiros são os rebeldes, porque eles vão falar exatamente aquilo que eu quero ouvir. Você está com um problema no seu trabalho? Você está com raiva do seu patrão? E eu não estou colocando aqui se você tem ou não razão. Você está com raiva dele? Se aconselha com alguém que está com raiva dele também. Maravilha! Vamos matá-lo! Vamos botar chumbinho no suco dele, aleluia! É de Deus! Exato! A gente sempre procura conselheiros que vão dizer o que a gente quer. Foram assim com os reis de Israel, querido. Acabe era um que não podia ver Elias. Ele ficava doido. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Tinha um outro cabra chamado Micaías. Micaías também tinha uma hora que ele foi chamado para poder profetizar. Ele foi com tanto medo que ele disse assim: eu vou falar o que eles querem ouvir. Vou falar o que eles querem ouvir. E ele falou. Os caras perguntaram: e aí, devemos ir à guerra? Ele falou: sim, vamos vencer. Mas tinha um outro rei do lado que teve um minuto de sanidade cristã. Ele falou: pá, fala a verdade. Ele falou: não vai não. Sabe o que aconteceu com ele? Tomou-lhe uma bufetada na cara, ficou com a cara inchada. E o rei falou: não chama esse cara não. Esse cara não profetiza a meu favor. Querido, profeta não foi levantado para profetizar a teu favor. Profeta foi levantado para profetizar a respeito do Deus que você serve. Agora o bom é receber uma profecia daquilo que você quer. Meu patrão está me esfolando. É isso que eu te digo, filho meu. Faça como Luiz Gonzaga: pega, mata e come. E aí você sai dali, ó. Ai, Deus falou comigo, é Deus purinho. Claro, o seu coração se abriu para ouvir aquela asneira. Pô, repara isso, querido, preste atenção. Olha, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento desgraça a massa toda. Que um mosquito, uma mosquinha, quando ela cai dentro de um jarro de perfume precioso, ela apodrece o perfume todo. Basta uma mosquinha, uma profecia do tamanho de uma mosquinha para te detonar. Olha quem é a pessoa que tem sido seu conselheiro. Observa o fruto da vida dessa pessoa, porque uma árvore não pode dar 2 frutos ao mesmo tempo. Se é abrolhos, é abrolhos. Se é figo, é figo. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Pastor, ele tá destilando água amarga dentro da casa do casamento dele, está uma desgraça. Mas quando ele vai falar comigo, ele me aconselha pautado na palavra. Isso é conversa fiada, irmão. Porque a faca que corta para lá, corta para cá também. Amém, querido? Pergunta para o teu vizinho: quem são seus conselheiros?
governo. Em 15 minutos vai ter uma conferência. Sim ou não? Para meter o pau, querido, está assim de profeta. E o pior, às vezes eu ouço, eu fico triste. Eu ouço crente falar assim: oh, gostoso é cajado. Eu gosto de pregação cajado. Masoquista gospel. É isso, irmão. Antes de sair de casa, espeta umas agulhas na perna. Sofre lá. Eu quero o vinho novo de Deus. Eu quero a alegria do Senhor sobre a minha casa. Eu quero prosperar debaixo da nuvem da unção de Deus. Eu quero o melhor dessa terra. Deus não me fez para ser um mascate sofredor. Mas tem gente que gostoso, delícia, bate, que é isso? Põe o uniforme de tiazinha e vai pra feira, querido. Sai da minha vida. Misericórdia. Crente, eu ouço crente falando isso. Ai, delícia. Hoje eu sou cachado. Misericórdia, irmão. Que isso? A sabedoria que vem do alto não produz desgraça na sua vida, não. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém? Diga: a bênção do Senhor não acrescenta dores. Diga: Deus remove fardo, não coloca mais. Quem é seu conselheiro? Quando você está sentando bambu e alguém encosta em você e te ajuda a sentar o bambu, ou ele fala assim: rapaz, olha só, não fala isso não. Mas o meu governante, o meu líder, o meu patrão, rapaz, a Bíblia diz que você tem que orar pelas suas autoridades. Orar, abençoar. Se você é filho de Abraão pela fé, Deus não te chamou para ser um maldito. Deus te chamou para ser bendito. Você entende isso? Diga amém. Amém. Misericórdia. Filhos, né? Você está vivendo um momento difícil com o seu pai, isso é natural, isso pode acontecer. Agora escute, não procura do rebelde para se aconselhar, não. Procura um filho que honra o pai e a mãe. Fala assim: olha, eu estou com esse problema com meu coroa, com a minha mãe. O que você me aconselha? Deixa uma pessoa honrada ministrar o seu coração. Não pega conselho de quem está no mesmo barco que você afundando, não. Procura conselheiros mais sábios, que estão colhendo o fruto da verdade. Amém, querido? Para com isso. Não tem essa tendência de murmurador, não. Isso ficou no deserto. Amém? Vamos prosseguir. Verso 3. É Noemi falando ainda para Ruth. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a ilha. Preste atenção. Pessoas que querem sair de uma situação ruim precisam ter alvos definidos. Ruth, em tese, era uma viuvinha a perigo, sem eira nem beira. Chega agora no território de Judá, bonita, novinha, um monte de zoião em cima. Ela poderia ter se envolvido com qualquer homem, até porque diante da lei ela era viúva. Mas Ruth estabelece um alvo, um solteirão abençoado, um solteirão temente a Deus, um solteirão trabalhador. Preste atenção nisso aqui, querido. Se você não sabe para onde vai, se você içou a vela, levantou a âncora, saiu para navegar, mas não sabe para onde você vai, qualquer vento serve. Se vai soprando norte, sul, você está bom, não sabe para onde vai? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para aquele que não tem um alvo bem definido.
Quem não tem um alvo bem definido, querido, se perde em devaneios no meio do caminho. Por não ter alvos bem definidos, pessoas nunca alcançam o seu objetivo. Qualquer coisa serve. Qualquer lugar. Qualquer pessoa. Qualquer emprego. Qualquer situação. Homens sem alvos são como meninos brincando de super-herói. Homens sem alvo são como crianças brincando de banco imobiliário. Ele não tem um foco bem definido. Então ele age na sua vida como se estivesse diante de um tabuleiro de metrópole, de banco imobiliário. Ele brinca. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. São empreendedores 0800. São empreendedores de comércio fast food. Ele quer ganhar dinheiro em um mês. Ele quer montar um negócio, em 3 meses quer ficar rico. Mulheres, escute. Mulheres sem algo são presas fácil para GL, BTS e gospel. Sabe o que é isso? Você vai saber agora, eu inventei. Garotos lobos, bonitões, disfarçados de servo. Travestido de servo. Se a mulher não tem foco, ela é uma presa fácil para um lobinho. Porque ela não tem o checklist. O cara se aproxima, ela não tem alvo. Cara aí, Ruth era uma viuvinha de Moab, mas ela sabia que ela queria. Cara bonitão, rico, trabalhador, da descendência de Malom, meu marido, cabra bom, cabra que tem uma fazendinha. Ela tinha um alvo estabelecido, querido. Ela lutou por esse alvo. Você vai perceber na história que ela faz de tudo para conquistar esse homem, porque ela tinha uma meta, ela tinha um alvo. Mas tem um monte de jovenzinho que não tem meta, e aí são engolfados, são entulhados pelos apelos midiáticos. Como é que é a onda agora? A onda é andar assim, vou andar também. Qual é a moda? Andar assim, vou andar também. São palhaços do sistema sem saber. Ridículos muitas vezes para eles mesmos, mas está na moda, pastor. Eu tenho que usar assim o cabelo, eu tenho que usar assim o creme, eu tenho que usar assim a roupa, eu tenho que usar assim o tênis. Eu mesmo não gosto, me sinto ridículo, mas é a moda. Pobres, perdendo a sua identidade por uma onda que passa, lançada por um monte de homens e mulheres sem nenhum tipo de dignidade, que jogam esse monte de lixo aí na televisão, e a gente gospel fica com medo. Querido, eu acabei de receber uma matéria. Foi inaugurado o primeiro sex shop gospel do Espírito Santo, no Parque Moscoso. Um casal gospel crente abriu um sex shop. Mas na matéria diz que os brinquedos eram light. O que é um brinquedo light, querido? Eu não sei o que é um brinquedo light. Não tenho essa profundidade de entendimento. Como é que eu entro numa lojinha de sex shop com a minha esposa, pastora esposa, vamos comprar aqui. Aquele ali. Meu Deus! Meu Deus, está lá na Gazeta. Sex shop gospel. Você consegue imaginar? Está lá escrito e o casalzinho crente feliz, posando para foto. Moda. Preste atenção numa coisa que eu ouvi esses dias. Quem é casado, levante a mão. Deixa a mão para cima. Diga: meu cônjuge é único. A
forma como você se relaciona com Ele. Ninguém tem autoridade para te ensinar. Está com dúvidas? Vai no fabricante. Pastor, não sei como agradar meu marido. Vai, sabe não? Dobra o teu joelho e pede o fabricante para te orientar. Porque o seu cônjuge é único. Por causa desse movimento aqui, o erótico, muitas vezes se perde tempo ensinando o que pode, o que não pode, onde deve, onde toca, onde põe, onde não põe, onde tira, onde... Misericórdia, irmão. Se não está na Bíblia, querido, pergunta direto para o fabricante. Não veio no manual isso, diretamente não veio. Tem algumas coisas interessantes, mas o detalhe não tem não. Então, filho, dobra o teu joelhinho no secreto do teu quartinho, que o teu Deus, em secretinho, vai soprar no seu ouvido e vai ser só alegria. Amém, querido? Amém. Cuidado com essa moda, com essa onda, agora tudo pode. Tem nada a ver. Cuidado com isso, querido, isso é muito sério. Você sabe que eu vejo ministérios às vezes que tinham tudo para ser abençoado, se corrompem, se perdem, porque falta identidade. Você vai na igreja num dia, ela é alegre, no outro dia é um luto. Você vai num dia, está cheio de luzinha, no outro dia tudo apagado. Você vai num dia, as pessoas estão vestidas de biquíni e sunga de praia, no outro as pessoas estão de estola sacerdotal. Você vai num dia, tudo pode, você vai no outro dia, não pode nada. Ondas gospel, que atingem as igrejas, querido. A COBC não é a igreja correta, não é a igreja melhor, não é a certa, não, mas ela tem uma identidade. Só isso. Com seus erros, seu acerto, ela tem identidade, querido. E é por isso que você está aqui, porque você sabe o que vai encontrar nesse púlpito, você sabe o que vai encontrar nesses instrumentos, você sabe o que vai encontrar na vida dos cooperadores. Você vem aqui porque você conhece essa igreja. Ela tem erros também, ela tem identidade. Quem não tem alvo não tem identidade, porque está sempre mudando para encontrar algo que ele nem sabe o que é. Para com isso. Antes de se inscrever num curso, estuda esse curso antes. Vai para o mercado, procura saber, conversa com alguém que está fazendo o curso. Uma quantidade de jovens fazendo 2, 3 faculdades, irmão, e não sei, uma para lá, uma para cá, uma para cima, uma para baixo, não vai usar nada daquilo. E às vezes depois fica fazendo concurso para passar, para atuar nada daquilo que fez ali. Calma, querido. Tenha alvos, tenha metas, tenha planos. Deus quer te abençoar, mas Ele quer encontrar em você direcionamento. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Assim, para sair do fracasso, tem que ter meta bem estabelecida. Noemi dá uma instrução para Ruth tremenda, hein? Fala com ela para fazer 3 coisas: banhar-se, ungir-se e pessoas que querem vencer precisam entregar sempre o seu melhor. Concurseiro tem um monte. Candidato que está concorrendo mesmo, só quem estuda com excelência. A Bíblia diz que muitos são, mas os escolhidos são, porque Deus está escolhendo os excelentes. Não são os melhores, são os que entregam o seu melhor. Deus dá um talento para um, 2 para outro, 10 para outro. Ele vai escolher o que ele deu mais talento? Sim ou não?
Ele escolhe aqueles que trataram melhor os talentos que receberam, seja um, seja 10. Deus não quer os melhores, Deus quer os excelentes, aqueles que entregam o melhor que tem. Você está buscando um emprego melhor? Eu te pergunto, no seu trabalho hoje você é um bom funcionário? Porque quando você for para outra empresa, você chegar com o seu currículo lá, o cara vai ligar para o seu patrão. O que o seu patrão vai falar de você? Eu estou com fulano de tal aqui, parece que ele trabalhou para você o ano passado. O cara vai falar: rapaz, um bom homem, nunca chegou atrasado, aplicado, zeloso. Qual é a referência que você tem na sua trajetória profissional? Querido, isso implica demais. Escute, se nós talvez estivéssemos em São Paulo, não seria tão grande esse problema, mas nós estamos numa provínciazinha. Vitória, o que acontece do lado de lá da ponte, está em 15 minutos, todo mundo aqui está sabendo. Em cada área existem pessoas que são benquistas e outras não. Que tipo de pessoa você é? Noemi falou para ela assim: lava-te. Elas estavam chegando da onde? Da onde que elas estavam chegando? Da cidade de Moabe. Sim ou não? Lava-te. Tira essa poeira de Moabe. Tira esse ranço de Moabe. Deixa para trás essa vida que você tinha em Moabe. Esfrega, limpa, lava, subtrai da sua vida, do seu corpo, da sua mente, todos os resquícios de Moabe. Querido, sair de Moabe é fácil, difícil é tirar Moabe de dentro. Difícil. Entendeu? Porque ela foi adestrada em Moabe, ela cresceu em Moabe, ela aprendeu a cartilha de Moabe, mas agora ela está em Judá. Não dá para ser moabita em Judá, querido. Não dá. Não dá para você ser um pervertido dentro da igreja. Não dá. Você está enganando a você mesmo. Talvez ninguém saiba, mas você sabe, Deus sabe. Lava-te, limpa-te, deixa para trás esse mundo que você viveu. Começa de novo, unge-te, perfuma-te. A unção também estava ligada à perfumaria, porque ela ia se encontrar com o quê? Um Boaz, um solteirão. Ela queria cheirosona. Noemi falou para ela assim: passa aquele perfume Power, aquele Power Blues Master, passa aquele, querida, que tu vai ficar, ó, cheirosaça. Está falando para Ruth o seguinte: Ruth, você quer alcançar o benefício de Boaz? Você quer ser abençoada, querido? Passe o que você tem de melhor, use o que você tem de melhor, te prepara. Tem esperança para você, viuvinha. Tem esperança para você, filha. Noemi está dando um toque nela, está dando uma instrução, e ela faz tudo isso. Manda ela colocar o melhor vestido, sim ou não? Ela era qual era o estado civil dela? Ela era o quê? Então a roupa dela era? Acabou. Chega de luto, vamos pro fight. Vamos pra vitrine, nega. Querido, se você quer viver o novo de Deus, tem que largar o defunto para trás. Morreu! Tira as vestes de luto, coloca trajes nupciais, porque o teu noivo vai voltar para te levar, querido. Te prepara para o novo. Esse vestidinho de chita preto seu aí, Ruth, não vai atrair Boaz, não. Vai atrair outras coisas, filha. Bota um vestido bonito, fica cheirosa, faz uma chapinha no cabelo, bota um salto pata de vaca com esquise. Sou especialista nisso, irmão. Vivo no harém, cheio de mulher para todo lado. Meu quarto invadido, mulheres. Estou me vestindo, tem uma aqui, outra ali, outra ali.
você faz, faça com zelo, faça com excelência, dê o seu melhor, não se contenta com o bom. Tá bom. Não tá bom não. Entendeu? Quando eu vou fazer casamento, eu vejo aquele dia, aquela noiva, aquele noivo, eles passam semana. Não machucar, vou nem jogar bola porque posso machucar, posso nem mancar. Ele fica ali, unha, o cabelinho do nariz tem que tirar, se prepara, aquele zelo. A mulher vai de manhã para aqueles negócios de dia da noiva, só tirando tudo, e rapa, tira, e rampa, passa cera, e passa barba, cabelo, bigode, axila, virilha e vá. A mulher chegando na igreja assim, não é verdade? Naquele dia, preste atenção nisso, você precisa entender. Naquele dia ali, aquela mulher, aquele homem, aqueles nubentes, aqueles noivos, eles estão entregando o seu melhor. Passou um mês. Porque a pessoa parou de dar o seu melhor. Escute, moças, lá fora tem um monte de piriguete dando o seu melhor, se buzuntando de óleo da unção de Jezabel, mas unção. Então ali, cara, jogando chave pro teu marido, tem um monte de galabau. Agora também, homem também usa creme, irmão. Creme pra mão, creme pro cotovelo, creme pro joelho, creme pra perna, creme pro rosto, creme pra nuca, creme pra orelha. E tem um monte de menina ali, ó. Nós precisamos entregar o nosso. Tá bom. Tá bom do jeito que tá, né? Você já captou? Você deve ser um faz isso, portanto. Sua mulher não é obrigada a sobreviver com isso, não. Ruth. Vai lá, pega aquele sabonete especial, aquele Dove, que é um quarto de leite. Sabe? Pega lá um tubo de creme, toma banho de creme, nada no creme, sabe? Vai lá, assim, fica cheirosaça. Quero ver se Boaz vai segurar a onda. Ela queria o melhor, então ela tinha que entregar o seu. Diga, quem quer o melhor precisa entregar o seu. Você quer o melhor trabalho? Entrega o seu melhor. Você quer filhos abençoados? Pai e mãe, entrega tempo de qualidade. Você quer que seus pais te compreendam? Entrega o melhor, a verdade. Não esconde não. Porque quando acaba a confiança, acaba o relacionamento. Você quer ter uma vida com Deus abençoada, que Ele entrega o seu melhor. Você lembra da viuvinha que Jesus botou a butuca no gasofilaço, ficou vigiando o gasofilaço a noite toda? O culto comendo e Jesus de olho no gasofilaço. Quero ver. Vem um e põe um tanto, tem outro e põe um tanto. Aí vem uma viuvinha com a moedinha chorando, coitadinha. Joga tinha que fazer barulho. Todo mundo olhou para ela, Jesus já estava olhando. O que Jesus falou? Que a oferta dela foi a? Você está entendendo isso, querido?
Você tem que entregar o seu. Eu não quero dizer que o seu melhor seja melhor do que o do seu parceiro, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Mas para Deus, Ele sabe o que você pode e o que você não pode. O que Ele falou com Gideão na hora de capitanear Gideão para enfrentar os seus inimigos? Ele falou assim: Gideão, vai na força do teu pai. Foi isso? Gideão, vai na força do exército. É isso? O que Ele falou com Gideão? Vai na sua? Na força de quem? Gideão. E Gideão sabia que a força dele era o quê? Ele era o pior da casa dele, a casa dele era a pior da tribo, e a tribo dele era a pior de todas. Foi o que ele falou. Foi ele que falou isso. Aí Deus falou: você, meu filho, você não presta muito não, mas eu quero usar o fraco para poder enganar o forte. Porque a glória não vai ficar com você, vai ficar comigo. Não é isso? Mas ele deu o seu. Ele foi lá dentro, fez um bolinho, até para o anjo ele fez um bolinho, porque ele queria dar o seu. O que você tem dado para Deus, querido? O que sobra na panela da sua vida? Qual é o tempo que você entrega para ler a palavra de Deus, se você julga ver nela a salvação? Qual é o tempo que você separa para dobrar o teu joelho e falar com o teu Deus, aquele que você faz pedidos para Ele gigantesco, maior do que a ficha de Fernandinho Miramar? Qual é o tempo de qualidade que você separa para sua esposa, para o seu marido? Eu vejo casais recém-casados que não tem tempo um para o outro. Estão entregando o quê? Estão entregando melhor para a empresa, estão entregando melhor para a companhia, estão entregando melhor para... às vezes até para a igreja. Ei, querido. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua? A sua? Você entende isso? Você entende isso, querido? A sua família tem prioridades. Seja excelente com ela. Olha, irmão, está acontecendo um fenômeno nessa igreja. Fenômeno. Há 2 semanas atrás me chamaram para jogar bola. Eu fui. Toda a minha habilidade. Comprei uma chuteira lá na Chilede. Fui para lá. Semana passada agora eu fui. O jogo começa às 7 horas da manhã no sábado. Presta atenção. Mulheres, ouçam isso. 6h15. Já tinha uns 30 barbudos lá. 7 horas tinha 40 homens. Todos assim. A pança desse tamanho. Para jogar bola, não tem problema para acordar cedo. Mas na EBD de domingo, vamos trazer uma bola para a EBD. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter o seu momento de diversão. Ok? Seja excelente também no seu hobby, não tem problema. Agora não entrega para Deus o que sobra, não. Porque Deus não fica com o resto. Deus precisa da primazia na sua vida. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Fala para o teu vizinho: seja excelente em tudo o que você fizer. Lavar-se, ungir-se e vestir-se. Deixa os defuntos para trás, amém? Não dá para começar uma nova vida carregando um defunto. Diga marlon. Diga malon. Diga malon. Morreu. Fala para o teu vizinho: troca de roupa. Vamos prosseguir. Verso 5. Respondeu-lhe Ruth, respondeu a Noemi: tudo quanto me disser eu farei. Tudo quanto me disser eu farei. Olhe para mim, por favor. Princípio para você sair do fracasso: humildade. Ela desceu a ele. Ela se mostrou necessitada ali em casa. Ela foi correr atrás dos carros de boi que colhiam as
espigas e deixavam cair algumas na estrada. Ela levantou seu vestido assim, ó, ia atrás do carro de boi, se escondendo pelo milharal. Quando caiu uma espiguinha, ela ia lá e pegava. Ela não teve vergonha de se humilhar. Ela não teve vergonha de se apresentar para Boaz e dizer assim: Boaz, tu és o meu resgatador, preciso ser resgatado, preciso de ajuda. Eu e minha sogra estamos passando necessidade. Sabe, o Senhor resiste ao soberbo, querido, mas dá graça aos humildes de coração. O Senhor abomina a soberba e a altivez de coração. É o princípio da queda, é a altivez. Cuidado, que não adianta você matar o leão todo dia. Se tem um lobo do orgulho dentro de você. Pastor, matei um leão, é mesmo? E o lobo? Está aqui o Ivan dentro de mim. O que adianta? O que adianta você ser excelente no seu trabalho se você não entrega a glória para Deus? Se você não se submete à potente mão de Deus, querido, você continua sempre com esse lobo uivando dentro de você. Tem que se submeter, tem que se humilhar. Sabe o nosso problema? Eu falei um dia desse aqui, a gente tem problema de se submeter, né, cara? E a desobediência começa como? Com a crítica. Eu começo a criticar meu patrão. Pô, se eu fosse ele, eu fazia diferente. Eu no lugar dele não fazia assim, não. Quando eu começo a criticar ele, eu começo a diminuir a autoridade dele. Até que chega um ponto que eu já não quero mais obedecê-lo. Aí eu começo a usufruir da rebeldia, porque eu me sinto maior do que ele. Se eu me sinto maior do que ele, eu tenho que obedecer ele? Não, tem que obedecer quem é maior do que eu. Mas eu critiquei ele e cheguei à conclusão de que ele é menor do que eu, então eu não vou obedecer. Se eu não tenho que obedecer, eu vou receber o quê? O fracasso. O princípio da humildade é submissão. O problema de Saul é que ele era nariz empinado. Ele era tão vaidoso que quando o seu capitão lá de tropa venceu uma quantidade maior de filisteus, e que o povo ovacionou esse capitão na época de Davi, dizendo: opa, Saul matava aí uns 100, 200, 300, mas Davi mata milhares. O que ele devia pensar? Eu sou o rei, eu estou acima de Davi. Se Davi é meu cooperador e está vencendo, que bênção para mim, porque ele luta a meu favor. Mas o débil mental, o Saul, com aquele nariz empinado, com aquele ombro lá, altivo, ele começou a ficar com inveja de Davi. Mas Davi era funcionário dele. Mas ele não pode ser melhor do que eu. Mas ele não pode crescer mais do que eu. Pastor, já estou nessa igreja de um tempão. Tem um irmão que chegou agora, já está lá em cima. Como é que pode isso, pastor? Eu estou aqui há mais tempo, pastor. Como pode aquela irmã, aquele irmão, agora estão lá, são dirigentes, são cooperadores, são obreiros? Isso não é possível, queridos. Quem não ajuda esparrando, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos caminhando com a mesma caravana rumo a Jerusalém celestial. Quanto mais o reino cresce para nós, é melhor. Se o teu irmão está crescendo, glorifica. Se ele está rindo, ri com ele. Se ele está chorando, chora com ele e ajuda ele. Parece que a gente não gosta de rir quando o outro está ganhando. A gente gosta de rir quando o outro está perdendo. Não. Você me entende até aqui? Diga amém. Olha só, Provérbios 11:2 diz que vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vindo a soberba, inicia-se a desonra. Exatamente isso que eu penso. Olha a partir do 15. Disse Noema: eis que tua cunhada voltou, e o teu servo, e voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu voltas após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te. Por quê? Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu, o teu Deus será o meu, e onde quer que morrereis, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Sétima característica de uma pessoa que quer vencer:
É uma pessoa que está disposta a mudanças radicais. Pastor, eu tenho meu Deus. Ah, você tem? E está fracassado? Tem uma notícia para você. Faça como Ruth. Pegue uma pessoa que está ali, abençoada, e diga: eu quero servir a esse Deus que vocês têm. Ah, pastor, as pessoas que eu convido não tenho mais amigos. Não tem não. Faça como Ruth. Pegue uma pessoa abençoada e diga: os seus amigos, eu quero que sejam os meus amigos. O seu povo vai ser o meu povo. Você não está sendo abençoado no lugar onde você convive, nos lugares que você frequenta. Faça como Ruth, pegue uma pessoa abençoada e diga: eu quero frequentar os lugares que você frequenta. Eu quero ir nos cultos que você vai. Eu quero orar onde você ora. Eu quero mudança radical. É mudança de vida, mudança de amizade, mudança de Deus. Mas que Deus, pastor? A Bíblia diz que ela tinha dela, estava funcionando, não estava. E Noemi não ficou insistindo com ela, não. Ei, vem para minha igreja, vem para minha igreja. Não, falou: vai para a sua, volta para lá, volta para aquele monte de tranqueira lá, vai para aquele sincretismo lá, volta. Ela falou: não, eu observo você, Ruth, Noemi, eu observo você, eu quero servir ao Deus que você serve. Glória a Deus. Quantos lá no seu trabalho gostariam de falar isso com você? Quantos não estão esperando o seu testemunho? Quantos não estão esperando o seu testemunho para poder dizer: eu quero servir ao Deus que você serve?